O Rio São Francisco, com uma bacia hidrográfica que se estende por 64 mil quilômetros quadrados do território brasileiro, começou a ser aproveitado para a geração de energia com a construção da hidrelétrica de Paulo Afonso em 1950. A implantação da estrutura destinada a proporcionar a autonomia energética da região Nordeste prosseguiu com a construção das hidrelétricas de Sobradinho, Moxotó e Itaparica. Na década de 1950, os sertões de Alagoas e Sergipe já eram apontados como propícios ao aproveitamento para a implantação de uma hidrelétrica. O Comitê Energético do Nordeste realizou os primeiros estudos patrocinados pela Eletrobras. 3 eixos estavam selecionados na década de 80 como os mais indicados para a implantação da barragem de hidrelétrica de Xingó. Em março de 1982, a Chesf submeteu o relatório de estudos à Eletrobras, indicando o eixo localizado no final do cânion, a montante das sedes municipais de Piranhas, em Alagoas, e Canidé do São Francisco, em Sergipe. O projeto foi aprovado em 1983. A partir daí, o projeto executivo evoluiu para a definição do projeto básico. A primeira etapa foi a abertura da concorrência para a construção da barragem, que foi adjudicada ao consórcio Xingó, formado pelas construtoras CBPO, Constran e Mendes Júnior. Em 1987, chegaram os primeiros equipamentos e foi iniciada a construção dos acessos, do acampamento e do bairro onde moram os trabalhadores. A interligação de Piranhas e Canidé de São Francisco, que era feita por uma pequena balsa, passou a ser feita por uma moderna ponte em estrutura metálica. A antiga Canidé de São Francisco deu lugar ao canteiro de obras e aos escritórios da construtora Xingó. A nova Canidé, construída na parte alta, cresceu rapidamente e ganhou até a rádio Xingó FM. Do lado de Alagoas, o bairro Xingó, construído na parte alta de Piranhas, é um modelo urbanístico com ruas e avenidas largas, saneamento, centro comercial, jardins e o Hospital Senador Arnon de Melo, mantido pela Chesf e pelo governo do estado de Alagoas. As residências, atendendo uma nova concepção de acampamento adotada pela Chesf, são as mais modernas. O bairro, que está encravado no município de Piranhas, tem uma população de 5 mil habitantes. A eles vem se somar outros 1.000 do bairro Nossa Senhora da Saúde, nascido sobre influência de Xingó, e o acampamento da obra, que resulta numa população flutuante de 15 mil habitantes. O bairro Xingó tem 2 modernos clubes sociais, o Clube Pajuçara e o Clube Atalaia, em homenagem às 2 das mais belas praias dos estados de Alagoas e Sergipe. Os clubes sociais têm quadra de esportes, campos de futebol, salão de festas e piscinas. No bairro Xingó, mais de 2.500 alunos são atendidos em escolas de 1º e 2º graus, com mais de 80 professores, mantidas por convênios da Chesf e do governo de Alagoas. E deu certo. O governo vem cumprindo, né, no que diz respeito à merenda escolar, com a participação dos salários, né, dos profissionais. Todas as escolas a gente tem assim sente satisfação em dizer o NEC 1, o NEC 2 pertence à rede Estado, em convênio com a Chesf, porque ela realmente está trazendo assim abrindo novos horizontes aqui para o Nordeste. Para nós e para os alunos também é uma experiência enriquecedora, né? Nós recebemos alunos de várias regiões, de vários estados, né? E isso há uma troca, né, da cultura desses estados, dessas regiões, em sala de aula, no pátio, na hora do intervalo. Há um intercâmbio, né, uma troca de experiências. Para mim, como supervisora,
é um desafio. As construtoras CBPO, Constran e Mendes Júnior empregam 7.000 trabalhadores que vieram de toda a região para a implantação da maior hidrelétrica do Nordeste. Trabalhadores de Sergipe, Bahia, Pernambuco e de cidades alagoanas chegam a Xingó nos confortáveis ônibus das empresas Real Alagoas e da LM de Sergipe. Até de Itaparica, em Pernambuco e de algumas cidades distantes até 2 horas de viagem de Xingó, são transportados trabalhadores. Isto ocorre enquanto se conclui o restante das casas nos bairros do acampamento para abrigar todos os operários. O contexto Chess corresponde a 40% da nossa energia gerada no nosso complexo hidrelétrico. Eu vejo este quadro uma determinação do presidente Fernando Collor de Mello, mostrando que o Nordeste precisa de energia para alavancar o desenvolvimento da nossa região. Eu acho que todo nordestino, todo brasileiro deveria conhecer Xingó para conhecer melhor as obras do presidente Fernando Collor. Ela é fundamental para o desenvolvimento do Nordeste, porque nos garante uma energia tranquila até o final da década, o início do século, né? É a prioridade número 1 da companhia e todo o esforço está sendo desenvolvido nesse sentido. Para a implantação da primeira etapa das obras da hidrelétrica de Xingó, o Rio São Francisco teve que ser desviado de seu curso normal. 4 túneis, cada um com 16 metros de diâmetro e entre 526 e 848 metros de comprimento, foram escavados na rocha, à margem direita do rio. Por eles, as águas foram desviadas para permitir a construção de ensecadeiras de jusante ao trabalho de levantamento da barragem no leito seco do rio, pelas construtoras CBPO, Constran e Mendes Júnior. O desvio do Rio São Francisco foi um marco na construção da hidrelétrica de Xingó e contou com a presença do presidente Fernando Collor em junho de 1991. Xingó será uma realidade em 94 e ela representa a união, o entendimento político de todos aqueles que querem trabalhar pelo progresso do nosso país. As condições topográficas de Xingó permitem uma construção bastante simples, sendo a barragem de enrocamento com fase de concreto, a primeira usada pela Chess nas suas hidrelétricas. É um sistema para Chess novo de execução de barragens, já que as outras barragens da Chess sempre foram com núcleos de argila. Essa daqui é de enrocamento com face de concreto, vedação por montante, e nós estamos executando com 50% de volume já construído e os parâmetros técnicos estão dando de uma forma condizente com o projeto. Como está totalmente encravado no cânion do Rio São Francisco, Xingó está sendo construída pelo sistema conhecido por enrocamento das rochas, que formam a estrutura do local. Daí está sendo retirado o material usado para a construção da barragem de enrocamento, que terá 140 metros de altura. Máquinas pesadas são utilizadas na construção. O estilo moderno da ensecadeira de jusante é responsável pela maior segurança da barragem de enrocamento em caso de enchentes. O volume de concreto no final desta obra será em torno de 1.300.000 metros cúbicos de concreto, dos quais 100.000 metros cúbicos é de CCR. Na construção do vertedouro, dezenas de explosões ocorrem diariamente. Grandes máquinas entram em ação depois de cada explosão, retirando pedras enormes que são utilizadas na construção da barragem de enrocamento. O vertedouro é constituído de 12 comportas com dimensões de 24 por 20 metros. O vertedouro de superfície da hidrelétrica de Xingó é do tipo de encosta com calha e salto de esqui. A concretagem do vertedouro será feita pela construtora Xingó em dezembro de 1992.
A hidrelétrica de Xingó tira totalmente ou afasta totalmente o risco de racionamento do Nordeste. Deixa o Nordeste livre daquilo que ocorreu em 87 e garante que todo o Nordeste terá uma oferta de energia farta e abundante até o final do século. O investimento para 92, ele chega a ser próximo de 650 milhões de dólares. E isso está dentro de um contexto geral da obra no valor de 3,2 bilhões de dólares, dos quais já foram investidos 1,5 bilhão. Restando investir 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Esse dinheiro está garantido, está no orçamento já aprovado pelo Congresso Nacional, o que mostra que todos os nordestinos se uniram na hora de garantir os recursos para esse empreendimento de prioridade total do governo federal. Xingó une Delmiro Gouveia ao presidente Collor. É uma obra de alta significância para o progresso nordestino. Com Xingó, há certeza de que o nosso desenvolvimento não vai ser estrangulado. Para nós, alagoanos, é mais uma demonstração da nossa vocação de servir ao Brasil. Xingó vai atender a todos os estados nordestinos, suplementando a energia que já está escasseando pela importância do nosso progresso. Quero dizer que em 94 estaremos juntos. O presidente Collor, acredito que todos os governadores do Brasil, junto ao povo, inaugurando esta obra, que é um ponto de referência do sistema hidrelétrico brasileiro, porque é a obra mais barata, é o quilowatt mais barato da história do Brasil. Há outro aspecto importante em Xingó. O seu lago vai permitir a irrigação de 40 mil hectares, pelo menos, 20 mil do lado de Sergipe, no ano, o que possibilitará uma mudança na região sertaneja de Alagoas e de Sergipe. E o presidente tem consciência disso e fez, nesse sentido, uma declaração no dia 25 de janeiro de 1991, aqui em Maceió, a partir desta casa. O Nordeste vai para frente. Ora, quando a barragem estiver funcionando, as águas então vão subir e permitir uma irrigação. Agora imagine uma irrigação em uma área extremamente carente. Nós fizemos um estudo, com apoio, evidentemente, do presidente Fernando Collor, que nos incentivou nesse trabalho, e nós conseguimos diagnosticar que apenas do lado de Sergipe, e segundo as informações seguras que nós temos, igual área aproximadamente do lado de Alagoas, nós temos em torno de possibilidade de irrigação imediata. Tão logo a hidrelétrica fique pronta, em torno de 20 mil hectares. Ora, admitindo que teremos também 20 mil hectares em Alagoas, são 40 mil hectares. Para que se tenha uma ideia do que significa isso, eu diria, usando as expressões do próprio presidente da República, é como se nós tivéssemos o surgimento de um novo polo de Petrolina e Juazeiro, como existe entre os estados de Pernambuco e os estados da Bahia. Significam, quando nós falamos em 40 mil hectares, significam a criação de 120 mil novos empregos. Ora, para uma região como a nossa, é uma verdadeira revolução. Então, Xingó, além do aspecto energético, eu acho que mais importante ainda, em termos sociais, será a sua repercussão na produção de alimentos e na criação de empregos. Que é interesse do presidente da República, inclusive já autorizou a Codevasf a desenvolver. Nós estamos, pelo governo de Sergipe, já trabalhando numa área equivalente a 4 mil hectares. Então, que somadas aos 1.000 hectares já em funcionamento, nós teríamos uma área de 5 mil hectares, que já poderia também representar um grande impulso em termos de produção de alimentos naquela região. Depois da conclusão da hidrelétrica de Xingó, resultará um grande lago com mais de 60 quilômetros, que será o grande reservatório da hidrelétrica, com nível d'água máximo de 138 metros de altura. O reservatório de Xingó terá 3.800.000 metros cúbicos. As áreas que serão inundadas
estão sendo objeto de um trabalho de catalogação da fauna e da flora da região. Na área que será inundada, apenas 14 famílias serão reassentadas. Técnicos do meio ambiente e arqueólogos desenvolvem um trabalho voltado para a natureza. Antes do enchimento do reservatório, nós começaremos a fazer o projeto básico ambiental e a implementar o projeto básico ambiental, que são os programas que o estudo de impacto ambiental faz a previsão e a aplicação para manejo e conservação da fauna e da flora, para a questão da ictiofauna, o aproveitamento da ictiofauna e uma série de outros programas que beneficiam a região a partir do impacto causado, porque a questão do impacto não são apenas impactos negativos, você também tira os impactos positivos e para os impactos negativos você procura as medidas mitigadoras para estes impactos, através desses programas que começarão a ser executados antes do enchimento do reservatório e terão continuidade após o enchimento do reservatório. É profissional da área de engenharia, trabalhar numa obra do Porto de Xingó é uma coisa fantástica. É uma obra de grande porte, a maior obra em execução no país atualmente, onde você tem serviços em todas as áreas que você possa imaginar, concreto, escavação, terraplenagem. Escavações realizadas na margem do rio resultaram na descoberta de um cemitério indígena. 3 arqueólogas da Universidade Federal de Sergipe realizam pesquisas sobre os 59 esqueletos encontrados no sítio do Justino. Curiosidade primeira, que foi o primeiro sítio que apresentou esqueletos humanos, vestígios humanos. E hoje nós estamos com 59 esqueletos e um deles é bastante curioso porque foi o enterramento de uma mulher grávida no estado adiantado de gravidez e os ossos dessa criança ainda se encontram depositados junto com o esqueleto. Só a partir do momento que for feita a datação do carbono 14, que é um fato assim, chave para situar esse sítio dentro de uma cronologia. As obras físicas de Xingó apresentam uma beleza indescritível durante a noite. A casa de força do tipo semi-abrigada terá na primeira etapa 6 unidades geradoras. Cada turbina terá potencial nominal de 500 megawatts, com uma queda de 111 metros. As tomadas d'água do tipo gravidade têm altura máxima de 70 metros. São 10 blocos com largura de 24 metros, equipados com grades removíveis, com portas em secadeiras e com portas vagão. Estamos atendendo o cronograma R7 para início de geração em agosto de 94 da primeira máquina. O programa está em dia, está atendendo a expectativa do cronograma. Então, o nosso cronograma atual, ele foi determinado pelo presidente a partir de julho de 90 e nós estamos cumprindo a risco o cronograma. A intenção é gerar a primeira unidade em agosto de 94, a segunda unidade em dezembro de 94 e daí por diante uma unidade a cada 4 meses, até o final. O primeiro lote a ser realizado pelo consórcio Mendesad implica em recursos de 19 bilhões de cruzeiros e compõe-se de equipamentos hidromecânicos, pórticos e pontes rolantes. E o segundo será executado pelo consórcio Tenege Montreal e envolve recursos da ordem de 35 bilhões de cruzeiros, sendo composto por turbinas, geradores, transformadores, sistemas auxiliadores das unidades geradoras e sistemas periféricos gerais da usina. Na Casa de Força, nós estamos exatamente na etapa de montagem do conduto forçado, que nada mais é do que uma tubulação que conduz água lá da tomada d'água, passa por essa curva e vai até a turbina número 6. Atualmente nós estamos trabalhando na parte do conduto forçado que se chama curva inferior, que é essa peça que nós estamos vendo aqui ser montadas. Temos 4 virolas já colocadas e fixadas e a tendência é concluir essa parte da curva inferior nesse recinto onde nós estamos, que será concretado.
A partir daí vamos para 5 e assim por diante. Conforme estabelecido no programa da CHESF, a obra hoje se encontra com os seguintes volumes executados: 70% de escavação, 50% do maciço de barragem e 30% da parte de concreto. O cronograma hoje está com os serviços de montagem iniciados desde 3 de fevereiro, de maneira que venhamos a ter a primeira máquina gerando em agosto de 94. Hoje na Casa de Máquinas estamos iniciando os serviços hidromecânicos desde 3 de fevereiro passado, de maneira a que o cronograma atual se encontra conforme planejado. Todo o sistema normal de proteção da barragem está previsto para absorver vazões de até 10.500 metros cúbicos por segundo. A partir dessa vazão, a água transbordará por cima de uma secadeira chamada de maciço galgável, que foi planejada de modo a atender vazões acima do normal. A construção da hidrelétrica de Xingó transformará a face do sertão de Alagoas e de Sergipe. O turismo do Brasil e do exterior será atraído para conhecer o local da hidrelétrica, onde estão descobertos os cemitérios fósseis. Nós temos colocado reiteradas vezes, que pouquíssimas cidades do Nordeste brasileiro ele tem requisitos para se explorar o turismo, como a cidade de Piranhas. Primeiro que eu tenho colocado, quando Dom Pedro II sentiu a necessidade de integrar Norte e Nordeste a Sul e Sudeste, encontrou aqui na cidade de Piranhas esse ponto de interseção e aí no século passado autorizou a construção da ferrovia Piranhas a Petrolândia, no estado de Pernambuco, já que o objetivo maior de Dom Pedro II era esse intercâmbio entre regiões. Segundo, Piranhas foi palco do extermínio do maior fenômeno social já registrado no Nordeste, que foi o cangaço. Ou seja, Lampião morreu a aproximadamente 3 a 4 quilômetros da cidade de Piranhas, aqui na Grota de Angicos. E terceiro, será no amanhã o funcionamento da hidrelétrica de Xingó, que sem sombra de dúvida será um dos pontos turísticos. Consequentemente, baseado nisso, é que nós estamos fomentando o turismo em Piranhas e, apesar disso, em cima de tudo isso, nós estamos querendo transformar essa Piranhas, que tem essa arquitetura diferente de todas as outras cidades do Nordeste, com seus prédios coloniais, com seus prédios de arquiteturas barrocas. Consequentemente, nós pretendemos transformar Piranhas em uma das cidades polo do turismo nordestino. O Rio São Francisco, descoberto por Américo Vespúcio em 4 de outubro de 1501, é uma das principais atrações turísticas. O historiador Hernani Mero afirma que na poesia de suas águas e na fúria das suas enchentes, o Rio São Francisco escreveu a sua própria história.